Em destaque no Panorama CBN. No primeiro pronunciamento, o novo líder supremo do Irã diz que Estreito de Hormuz ficará fechado e petróleo sobe mais de 10%. Bolsa despenca e dólar dispara. Governo Lula corta impostos federais do diesel e taxa exportação para conter a alta do combustível. Simone Tebet confirma candidatura ao Senado por São Paulo. Polícia Federal flagra segundo suplente de Davi Alcolumbre com mais de 300 mil em dinheiro. Deputada Érica Hilton aciona o Ministério Público contra a fala de Ratinho. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou o Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. 13º dia de guerra e o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, deu a primeira declaração desde que foi escolhido para o posto, mas não apareceu. O comunicado foi lido na televisão estatal e reforçou a linha dura do regime. Ele disse que o país vai manter o fechamento do Estreito de Hormuz, atacar bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio e vingar o sangue de seus mártires. O líder também justificou os ataques que têm atingido países vizinhos desde o começo da guerra. Afirmou que o Irã preza pela amizade com as nações da região, mas que considera inevitável continuar as operações contra alvos militares. Sobre o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, Mojtaba declarou que o bloqueio é um instrumento de pressão necessário contra os inimigos. Antes da divulgação do comunicado, Mojtaba criou perfis oficiais em redes sociais e publicou uma imagem da assinatura dele ao lado das assinaturas dos dois líderes anteriores do Irã. Apesar da fala do novo líder supremo, o vice-chanceler do Irã anunciou que autorizou a passagem de navios de alguns países pelo estreito, mas não especificou quais. Também nessa quinta, o presidente Donald Trump afirmou que ganha muito dinheiro com o aumento do preço do petróleo e chamou o Irã de império maligno. Destaque para a nova onda ofensiva israelense contra Beirute, capital do Líbano. Lembrando que o foco por lá é o Hezbollah, organização terrorista financiada pelo Irã. Já são ao menos 687 mortos no país e mais de 800 mil pessoas fora de casa depois de ordens de Israel com ameaças de bombardeios. Nessa quinta, a área que determinaram que fosse esvaziada quase dobrou, chegando a 10% do território libanês. As forças de defesa de Israel também anunciaram que conduzem uma ampla onda de ataques na capital do Irã, Teherã, com alvos da infraestrutura do regime terrorista. No Bahrein, um dos países do Golfo alvos do Irã por causa de bases militares americanas, foi disparado um alarme antimísseis e as autoridades pediram que a população procure abrigo. No fim da tarde, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deu a primeira entrevista coletiva desde o começo da guerra e afirmou, entre outras coisas, que Israel matou importantes cientistas nucleares iranianos de alto escalão e falou que a ofensiva está esmagando o Irã e o Hezbollah no Líbano. Nos Estados Unidos, um homem avançou com um veículo e um rifle contra uma sinagoga em uma cidade a 40 quilômetros de Detroit, no Michigan. O homem morreu no local depois de uma troca de tiros com seguranças do templo. Equipes de emergência encontraram o que parece ser uma grande quantidade de explosivos no porta-malas. Um segurança ficou ferido. Esse complexo abriga uma creche e uma escola. A direção da sinagoga confirmou que os mais de 100 alunos estão seguros. Também nessa quinta, uma pessoa morreu em um outro ataque a tiros numa universidade na Virgínia. O atirador foi morto pouco depois. O FBI investiga os dois casos como terrorismo. E aqui no Brasil, o governo anunciou um pacote de medidas para tentar conter a alta do diesel. O objetivo é evitar o desabastecimento e também o repasse dos custos para os alimentos. O presidente Lula assinou decretos que zeram os impostos federais. A medida elimina a cobrança do PIS e da COFINS, tanto para importação quanto para comercialização do diesel. Na prática, a desoneração representa uma redução de 32 centavos por litro. E aí também foi anunciado um incentivo aos produtores e importadores de diesel, também de 32 centavos, totalizando então 64 centavos a menos no preço final. Durante o anúncio no Palácio do Planalto, o presidente Lula criticou o impacto das guerras na economia global.
para garantir subvenção para evitar o aumento do preço. Essas são as coisas que nós queremos fazer. Ou seja, nós estamos dizendo alto e bom som que estamos fazendo um sacrifício enorme aqui, uma engenharia econômica para evitar que os efeitos da irresponsabilidade das guerras cheguem ao povo brasileiro. O governo determinou que os postos informem de forma clara a redução dos impostos e do preço do combustível. Também determinou multa de 50 mil a R$500 mil para postos que aumentarem o preço de forma abusiva, especialmente em contextos de conflitos ou de calamidade, ou se recusarem a fornecer o combustível. Para compensar a perda da arrecadação, o governo decidiu elevar o imposto de exportação sobre o petróleo bruto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que a estratégia busca neutralizar o impacto nas contas públicas, porque a previsão é de uma renúncia fiscal de 30 bilhões de reais. E aí que ela seja coberta integralmente pela nova taxação dos produtores, mantendo a meta de superávit para 2026. Haddad reforçou que a medida taxa o lucro extraordinário das petroleiras para proteger o consumidor brasileiro. Não estamos falando em controle de preço, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando em abusividade em virtude do fato de que nós temos que garantir que as medidas que o presidente definiu cheguem na bomba. Além das mudanças tributárias, o governo editou medidas provisórias para reforçar a fiscalização. A ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, vai monitorar estoques e preços para combater o armazenamento injustificado e aumentos abusivos nas bombas. Segundo dados da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, os impostos federais agora zerados representavam cerca de 10,5% do valor do diesel comercializado no país. E o preço do petróleo do tipo Brent disparou novamente acima de $100 depois dos ataques que atingiram navios petroleiros perto do Estreito de Hormuz. Eu te contei ontem. E agora, no momento em que eu gravo o podcast, a alta é de cerca de 10%, com cotação próxima dos $100 novamente. Antes da guerra, o preço flutuava entre $60 e $70. E tivemos também divulgação de dados da inflação. O IBGE divulgou o IPCA oficial de fevereiro. Ficou no menor patamar para o mês desde 2020, 0,7%. E aí, no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação caiu de 4,44% para 3,81%. A principal responsável foi a educação, que encareceu mais de 5%. Esse movimento é comum em fevereiro por causa dos reajustes de mensalidades escolares. Você deve ter sentido. Sozinho, o setor respondeu por quase metade de toda a inflação do período. Além da educação, o setor de transportes também pressionou o bolso dos brasileiros, com alta de 0,74%, especialmente por causa das passagens aéreas. Somados, educação e transportes representaram 2/3 da inflação nesse mês de fevereiro. Somando e subtraindo tudo isso, guerra, inflação um pouquinho acima do esperado, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo despencou depois de alguns dias de alta. Queda de 2,64% aos 179.118 pontos. O dólar comercial subiu bem, 1,62%, cotado a R$ 5,24. O euro vale R$ 6,03, com alta de 1,11%. E ontem você ouviu aqui no Panorama que o ministro Dias Toffoli se declarou suspeito para julgar o pedido para obrigar a Câmara a criar a CPI do Banco Master. Aí depois que eu gravei o podcast, o ministro Cristiano Zanin foi sorteado relator. E aí nessa quinta ele já negou o pedido. A ação foi apresentada pelo deputado federal Rodrigo Hollenberg, do PSB. Zanin apontou defeitos processuais no documento que foi enviado ao STF. Ele entendeu que o deputado não conseguiu demonstrar que o presidente Hugo Motta está impedindo a criação da CPI e que a disputa deve ser resolvida primeiro dentro da própria Câmara. O deputado Hollenberg disse que recorreria da decisão. Também na quarta, o ministro Dias Toffoli se declarou impedido de julgar se o ex-banqueiro Daniel Vorcaro deve continuar preso ou não. O julgamento vai ser nessa sexta-feira, vai começar na segunda turma do STF de forma virtual. Quem vai votar, então, são os ministros André Mendonça, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Nunes Marques, que o Dias Toffoli está de fora.
O jornalista Lauro Jardim, do Globo e da CBN, contou nessa quinta que subiu a pressão para que a segunda turma decida por soltar Daniel Vorcaro, até para evitar uma delação premiada. A defesa tem negado essa estratégia de delação. Mendonça e Fux devem voltar pela manutenção da prisão. Gilmar e Nunes Marques se apresentam como incógnitas. Se o resultado for um empate, aí Vorcaro vai para casa. A apresentadora da CBN, Vera Magalhães, analisou. É muito esperado que o ministro Gilmar Mendes vote pela soltura. E aí ficam todas as atenções voltadas para o Cássio. Ele que é, de certa forma, integrante do mesmo grupo político, vamos dizer assim, do André Mendonça, mas também tem profundas ligações com um centrão que está muito mobilizado para jogar uma água na fervura dessas investigações. E, para surpresa de ninguém, a defesa de Marcola, líder do PCC, pediu à Justiça que seja aplicado ao caso dele o mesmo entendimento que o ministro André Mendonça teve para Daniel Vorcaro, que permite conversas com advogados sem monitoramento ou gravação. No sistema penitenciário federal, as conversas entre presos e advogados costumam ocorrer em parlatórios com registro de áudio e vídeo, mas Mendonça abriu essa exceção. E outros presos da Penitenciária Federal de Brasília, também do PCC, já acionaram o Supremo com o mesmo pedido. Nessa quinta, a CPI do INSS, que está investigando os descontos irregulares de aposentados, aprovou a convocação de pessoas ligadas ao círculo íntimo de Daniel Vorcaro. Entre os nomes que devem prestar depoimento estão o pastor Fabiano Zettel, que está preso, ele é cunhado do ex-banqueiro, e a influenciadora Marta Greff, ex-noiva de Vorcaro. No papel, a presença em convocações de CPI é obrigatória, só que a comissão está enfrentando dificuldades para ouvir os principais alvos. O próprio Vorcaro conseguiu uma decisão judicial para não comparecer. O Banco Master entrou no radar dessa CPI depois do INSS suspender 250 mil contratos de empréstimos consignados do banco por falta de comprovação de documentos. A lista de novos convocados inclui também o sócio do Master, Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, e o ex-diretor de riscos do banco, Luiz Antônio Bull. A comissão rejeitou, por outro lado, o depoimento da empresária Roberta Luxinger, por 16 votos a 12. Ela é investigada por suspeita de receber pagamentos de Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS, para intermediar a venda de produtos de cannabis medicinal no governo. A oposição tentava a convocação dela com o argumento de que Roberta é amiga do Lulinha, filho do presidente. Nessa quinta, o jornal O Globo publicou uma reportagem mostrando que o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, identificou uma movimentação de quase 100 milhões de reais nas contas do pastor Fabiano Zettel, que também foi o maior doador de campanha de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em 2022. O valor foi registrado em apenas 7 meses, entre junho de 2021 e janeiro de 2022, o que dá uma média de 13 milhões por mês. De acordo com o relator, o valor é incompatível com a renda mensal declarada por ele, que é de R$ 66 mil. Os técnicos do órgão afirmam que a conta foi usada aparentemente para a movimentação de dinheiro de terceiros. O documento revela que Zettel transferiu R$1,5 milhão para o irmão de um servidor do Banco Central. O beneficiário é Luiz Roberto Neves, irmão de Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central, que foi afastado do cargo justamente por suspeita de atuar como interlocutor dos interesses do Banco Master. O rastreamento bancário também coincide com o período em que Zettel comprou a participação da empresa do ministro Dias Toffoli, no resort Itaiaiá. O empresário repassou R$ 25,6 milhões a um fundo que posteriormente comprou a fatia de Toffoli no empreendimento. Em nota, o ministro Dias Toffoli afirmou que a venda ocorreu a valor de mercado e que jamais recebeu dinheiro de Daniel Vorcaro ou de Fabiano Zettel. A defesa de Zettel informou que não vai se manifestar porque não teve acesso ao relatório do COAF. Já a defesa de Vorcaro nega irregularidades e afirma que o empresário sempre colaborou com a justiça. As defesas de Paulo Sérgio Neves de Souza e do irmão dele não se pronunciaram. Você imagina como essa crise arranha a imagem do STF, né? E uma nova pesquisa do Instituto Quest, encomendada pela Genial Investimentos, revelou pela primeira vez um percentual maior de desconfiança do que de confiança no Supremo.
O levantamento mostra que 49% dos entrevistados não confiam na corte, enquanto 43% dizem confiar. O índice de desconfiança subiu 2 pontos percentuais desde agosto do ano passado. A divisão é clara entre os grupos políticos. Enquanto 71% dos eleitores do presidente Lula confiam no STF, esse número despenca para só 13% entre os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar da resistência, 51% da população reconhece que o tribunal foi importante para manter a democracia no país. Além da avaliação do Supremo, a pesquisa mediu o impacto do escândalo do Banco Master nas eleições. O levantamento aponta que 38% dos eleitores evitariam votar em qualquer candidato envolvido no caso. Outros 29% dizem que vão levar o tema em consideração na hora do voto. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. E a Polícia Federal flagrou o segundo suplente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o empresário Breno Chaves Pinto, saindo de um banco com R$350 mil em dinheiro vivo. Segundo o relatório obtido pelo jornal O Globo, o empresário entrou em um carro registrado no nome de uma empresa de 2 primos do senador Davi Alcolumbre, do União Brasil. O flagrante faz parte da operação que investiga fraudes em licitações e desvios em obras na rodovia BR-156 no Amapá. Os investigadores monitoram o suplente depois de alertas sobre saques que somam R$3 milhões, feitos sempre depois do recebimento de verbas públicas. A PF diz que Breno usava o cargo político para exercer tráfico de influência no DENIT do Amapá. Em nota, o empresário afirmou que o dinheiro era para pagar funcionários e que o processo corre em sigilo. O senador Davi Alcolumbre declarou que não tem relação com as atividades empresariais do suplente. As investigações continuam para verificar se o carro dos primos de Alcolumbre foi emprestado ou vendido sem a transferência oficial, que só ocorreu depois da operação policial. E a ministra do Planejamento, Simone Tebet, do MDB, confirmou que vai ser candidata ao Senado por São Paulo. Segundo a ministra, o movimento foi um pedido direto do presidente Lula e do vice, Geraldo Alckmin. A saída dela do governo deve acontecer até o fim desse mês. Tebet é do Mato Grosso do Sul, foi até senadora pelo estado e contou que tomou a decisão final depois de conversar com a mãe. Também atendendo a um pedido do Geraldo Alckmin, o presidente pediu claramente que eu pudesse ser candidato ao Senado por São Paulo. Eu fiquei de dar uma resposta apenas por uma razão, e falo isso com muita tranquilidade. Eu precisava das bênçãos da minha mãe. Eu precisava conversar com a minha mãe, que tinha na expectativa de que eu pudesse voltar para casa dela, pudesse estar mais próxima dela. Outro ponto em aberto é a filiação partidária. Tebet avalia se permanece no MDB ou se migra para o PSB, partido de Geraldo Alckmin. Na mais recente pesquisa Datafolha sobre a disputa ao Senado por São Paulo, que foi divulgada na última quarta-feira, Tebet aparece em segundo lugar nas intenções de voto, em cenários que incluem Fernando Haddad ou Geraldo Alckmin. Nesse ano, os brasileiros vão eleger 2 senadores por estado. Um caso que ganhou repercussão, a deputada federal Érica Hilton, do PSOL, acionou o Ministério Público contra o apresentador de televisão Ratinho. A parlamentar acusa ele de transfobia e violência política de gênero. Ele criticou a eleição da deputada para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e afirmou ao vivo no programa dele no SBT que o cargo deveria ser ocupado por uma mulher de verdade. Ele acrescentou que mulher tem útero e menstrua. A defesa da deputada sustenta que a fala configura crime, já que o Supremo Tribunal Federal equiparou a transfobia ao racismo em 2019. Nas redes sociais, Érica Hilton rebateu as ofensas e afirmou que o apresentador tenta deslegitimar a atuação política dela. Também apontou que a fala foi contra mulheres que não têm útero, ou não menstruam mais ou nunca menstruaram. A ação pede a abertura de um inquérito policial. Em nota, o SBT disse que repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito que são o oposto dos princípios e valores da empresa. Diz ainda que as declarações de Ratinho não representam a opinião da emissora. O Parlamento do Senegal aprovou um projeto de lei que dobra a pena de prisão para atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo.
O texto classifica a homossexualidade como contra a natureza e equipara a homoafetividade a crimes como necrofilia e zoofilia. Agora, os condenados podem enfrentar até 10 anos de prisão ou multa de cerca de R$93 mil. O projeto também pune o que chama de promoção ou financiamento da homossexualidade, o que deve restringir o trabalho de ONGs que apoiam minorias. Mais de 30 dos 54 países africanos punem relações entre pessoas do mesmo sexo. Em locais como a Somália e a Uganda, a prática pode levar até a pena de morte. E a Corte Constitucional da Itália rejeitou o recurso que tentava barrar a lei que restringe a concessão de cidadania italiana. Com isso, a nova lei continua em vigor. A norma foi aprovada pelo parlamento italiano no ano passado, passou a restringir o direito apenas a filhos e netos de italianos. No caso de brasileiros, milhares de bisnetos e trinetos que buscam a cidadania podem perder esse direito. E antes da última notícia do Panorama, convido você a mandar mensagem para o podcast. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Algumas mensagens na caixinha de comentários do Spotify. A Julie escreveu: quem diria, o crime organizado é organizado mesmo. Ontem a gente falou sobre a estrutura do Comando Vermelho aqui no Panorama. Se você não ouviu, dá uma ouvida. E falando também sobre a associação do Comando Vermelho com o PCC, né? Tem outro ouvinte aqui, falo de Curitiba, Paraná, sou fã do podcast, ouço todos os dias. E amanhã, sexta-feira, 13, é meu aniversário. Parabéns pelo trabalho. Quem fala aqui é o Serineu Pinto, um abraço para você. Muitas felicidades, obrigado pela audiência, hein? E também o Henrique falando a respeito da declaração do senador Flávio Bolsonaro lá na posse do novo presidente do Chile. Quanta hipocrisia na fala desse Flávio Bolsonaro. Ele diz aqui também, se você não ouviu, dá uma ouvida no episódio de ontem. Obrigado a todos que participam. Lembrando que se você curte o Panorama, não esquece de avaliar o podcast no Spotify. Clica ali nos 3 pontinhos, avaliar e deixa 5 estrelas pra gente. E também recomenda o Panorama pra quem você gosta. Aliás, você gosta de O Diabo Veste Prada? Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you. A Disney divulgou nessa quinta-feira um novo teaser e o pôster oficial de O Diabo Veste Prada 2. O filme, que chega aos cinemas no dia 30 de abril, marca o retorno do elenco original 20 anos depois do sucesso do primeiro longa. Estamos ficando velho, hein, Daniel Mesquita? Meryl Streep volta ao papel da icônica editora Miranda Priestley, acompanhada por Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Dessa vez, a trama foca no desafio de Miranda para manter a revista Runaway relevante diante da crise no mercado editorial impresso e o avanço do mundo digital. O vídeo promocional, esse que você está ouvindo, é embalado por uma música da cantora Madonna. May the bridges I burn light my way. E aí, tá animado para essa estreia? 30 de abril, hein? Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas. Eu volto na sequência. Até lá. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.